Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã, esse dia que o Senhor preparou para todos nós. Queremos dizer que é uma alegria muito grande estar participando com vocês deste momento, o momento em que nós vamos unirmos em um só coração, em um só espírito, para poder juntos estar falando com o nosso Deus, aprendendo mais da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos fossem passando para a gente todos os pedidos de oração que os irmãos desejam. A gente tem uma lista. Todos, irmãos da Igreja Batista Emanuel, você que está nos ouvindo, independente do seu credo, coloque a sua oração. E nós vamos estar orando todo dia. Nós temos momentos de oração, estamos orando por vários pedidos. Então, você que deseja que nós oremos por vocês, vocês podem falar, escrevam aí que a gente vai anotar todos os pedidos. No final do nosso culto, nós vamos estar orando. E o nosso compromisso é que a Igreja Batista Emanuel, independente de ser membro ou não, vai estar durante todo esse período orando e intercedendo. E a gente pede também que vocês, assim que receberem a resposta da oração, possam também falar com a gente para que a gente possa agradecer a esse Deus também, porque muitas vezes nós fazemos um pedido de oração, Deus atende e nós não agradecemos, nós esquecemos de agradecer aquele que fez tudo por nós. Então mande o seu pedido de oração, pode ir escrevendo aí, colocando o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando no final e também nos comprometemos de orar todo dia por você. Nesta manhã eu gostaria de estar com os irmãos compartilhando com todos, irmãos e todos os que estão nos assistindo e que irão nos assistir, né? Nós queremos compartilhar sobre um segredo, né? O segredo da gente viver mesmo em meio às tribulações. Como que nós podemos passar por momento de crise e mesmo assim a gente ter essa felicidade, ter essa paz, que o apóstolo Paulo fala que é uma paz que excede todo entendimento humano. E eu queria começar este momento fazendo uma oração contigo. E eu gostaria que tu curvasse sua cabeça, que tu elevasse o seu pensamento a Deus agora. Esqueça, não deixa por um momento todos os problemas, todas as ansiedades, nós vamos colocar agora tudo no altar de Deus. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, porque nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Ó Pai, nós estamos na Tua presença, porque nós reconhecemos que Tu é um Deus de poder, Tu é um Deus soberano, Tu é um Deus que nos carrega no colo quando nós passamos por necessidade. Tu é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não importa, ó Pai, a situação que alguns possam estar passando neste momento. O que importa é que eles possam ter fé, que Tu estás que Tu está trabalhando e que Tu está perto de dar a resposta. Não deixa, ó Pai, que ninguém venha entrar em desespero, não deixa que ninguém perca o seu controle, não permita, ó Pai, que a enfermidade bata na nossa porta. Ô Senhor, e se assim acontecer, que Tu possa estar conosco, nos dando força para vencer, Senhor, todas as dificuldades. Tome, Senhor, a vida de cada um ouvinte, de cada um que está assistindo neste momento nas Tuas mãos e aqueles que irão assistir. E mesmo aqueles, ó Pai, que não tiveram a oportunidade de estar nesse momento compartilhando conosco, possa estar entrando com providência dos altos céus na vida de cada um. É o que nós pedimos também pela orientação, pela iluminação da nossa mente, para que nós possamos entender, Pai, o que Tu tem para falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos, como eu falei, o segredo de nós podermos passar
né? A gente ter alegria no meio das crises. Eu queria convidar o irmão e amigos, todos, né, que abrissem suas Bíblias, aqueles que têm, se não tiver, vai acompanhar comigo a leitura que encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13. A leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versículos de 10 a 13. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 a 13. Eu estou usando a versão Almeida, revista e traduzida. A revista e atualizada. Revista e atualizada. Outros amigos e todos que estão nos assistindo podem usar outra versão, apenas são palavras sinônimas, né? Mas a mensagem é a mesma. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. E diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O nosso versículo que eu quero frisar é o versículo 11. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Frise bem, meu irmão, Paulo falando: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no versículo 13, ele termina dizendo, esse versículo que todos nós conhecemos, é um versículo que tem muitas para-choque de caminhão, nos carros, nos para-brisas dos carros, falando: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está falando de riqueza, ele não está falando de prosperidade, está falando de que ele aprendeu a passar todas as circunstâncias. Toda a experiência ele já passou. Ele fala que passa na fartura como na fome. Então, esse tudo posso naquele que me fortalece é um poder que vem de Deus, que nos capacita a andar sobre as ondas, a andar sobre as crises. E quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, provavelmente ele estava preso, com certeza ele estava preso, provavelmente em Roma. Então ele escreve essa carta à igreja de Filipos quando ele está passando um momento de crise na sua vida. Pesava sobre sua cabeça uma sentença de morte. Provavelmente ele estava passando por necessidade, até frio, fome, sede. Paulo ele estava encarcerado. E nessa carta, que a gente leu toda essa carta, né? Paulo escreve essa carta aos amigos, aos irmãos em Filipos, para agradecer pela preocupação que aqueles irmãos tinham no Evangelho. Paulo ele tinha um amor, um carinho, uma dedicação que o Evangelho fosse pregado. E em Filipos, esse Evangelho estava sendo pregado. E Paulo também, agora nessa parte, Paulo também quer informar aos irmãos, à igreja de Filipos, que ele não se sentia abatido. Embora a circunstância que ele estava contente, ele estava preso, mas mesmo assim nós lemos que Paulo está contente.
contente. Paulo está alegre. Paulo está se regozijando. Regozijar é uma alegria que sai do nosso interior para fora. E Paulo quer mostrar isso para os irmãos. Meus queridos, nos assiste nesta manhã. Nós estamos vivendo um problema mundial, uma situação mundial, uma epidemia, em que nós estamos presos dentro da nossa própria casa. Muitos hoje estão presos dentro de um quarto, dentro da sua residência, mas não pode se locomover. Nós estamos presos no nosso bairro. Nossa cidade está sendo isolada. As fronteiras estão sendo fechadas, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma situação que estamos presos. Outros ainda, em casos piores, estão presos dentro de hospitais, numa maca, numa cama fria. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que milhares, e eu me arrisco a dizer, milhões de pessoas estão presos dentro da sua residência. Essa pandemia desse vírus, o Covid-19, né, colocou o mundo em pânico. E nós estamos vivendo esse momento mesmo de prisão domiciliar, e muitos estão aprisionando a própria alma. Muitos hoje estão vivendo na tristeza, estão vivendo no desespero, já não tem mais alegria, já não tem uma esperança no futuro. Paulo, ele está aqui preso. Paulo está aqui preso, mas mesmo ele tendo uma sentença de morte, ele tinha uma esperança ainda de sair daquela cadeia, daquela prisão, e visitar os irmãos de Filipos. Paulo tinha uma esperança, Paulo nunca perdeu a esperança, embora ele reconhecesse que o caso dele era um caso de vida ou de morte, ele sempre manteve a esperança em Cristo. Nós não podemos, irmão, neste momento nos desesperar, nós não podemos agora ficar sem a esperança, nós não podemos ficar, nos entregarmos em consequência dessa epidemia. Meus irmãos, nós estamos assistindo e sabendo que há uma invasão nos supermercados para comprar alimento, para estocar alimento dentro de casa. As farmácias não têm mais remédio. O povo está desesperado, o povo está sem esperança, o povo está achando que se comprar esses alimentos, se eles botarem dentro de casa, se eles comprarem os medicamentos, isso vai resolver, meus irmãos. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você estar contente diante da circunstância e buscar a presença de Deus. Mas aí você pode estar perguntando, pastor, o senhor está sendo irônico, como que é possível ter alegria diante dessa crise? Como que uma pessoa presa dentro da sua casa, uma pessoa que já está, às vezes, faltando alimento, pessoas que, às vezes, já não está conseguindo comprar um medicamento, está isolado dentro da sua casa, você não pode sair do portão para fora, como que eu vou ter a alegria nesse momento? Como que eu vou viver contente em toda e qualquer situação tal como essa? Como que a gente pode conseguir um estado de espírito desse? Como, pastor? E no texto que nós lemos, Paulo vai nos dar alguns ensinamentos maravilhosos que nos traz contentamento, mesmo em meio a essa crise. A primeira coisa que eu chamo aqui a atenção dos ouvintes, dos que estão nos assistindo, é a primeira palavra que nós lemos lá no versículo 11, e que Paulo fala assim: porque aprendi a viver contente. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar é que para que a gente viva contente em todas as situações, não vem do acaso. Paulo está dizendo aqui, aprendi.
O aprendizado é o resultado de um longo caminho. A gente não aprende de uma hora para outra. A gente precisa seguir um caminho. Nós precisamos de estar aprendendo, ouvindo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi um discípulo de Jesus. Mas quando Paulo foi alcançado por Jesus, as escamas caíram dos olhos e Paulo reconheceu Jesus como o único e eterno Salvador. E a partir daquele momento, a vida de Paulo foi uma vida cristocêntrica. Paulo viveu para Cristo, Paulo morreu para Cristo. E nós estamos vivendo numa geração, nós estamos vivendo numa era de grandes realizações científicas. Isto é verdade. Mas quando mais cresce as descobertas científicas da ciência, da medicina, ouvimos falar cada vez menos da provisão de Deus. Cada vez menos nós estamos substituindo Deus pela medicina, pela ciência, pela tecnologia. E neste momento que nós estamos passando, a grande maior parte da população está colocando a sua esperança numa descoberta de uma vacina que venha combater todo essa coronavírus. A esperança de muitos não está na providência de Deus. A esperança de muitos está naquilo que a ciência, naquilo que a tecnologia vai inventar. Meus irmãos, é lógico, irmãos e amigos, é lógico que nós desejamos muito que a ciência descubra um anticorpos para combater esse vírus. Mas, em primeiro lugar, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Nós só vamos aprender a viver alegre no meio dessa circunstância quando a nossa segurança, nossa confiança estiver em Deus, aquele que é absoluto, aquele que é eterno, aquele que comanda o céu, a terra e tudo que existe, meus irmãos. O homem vai descobrir porque Deus capacitou eles para descobrir e nós estamos orando para isso. Nós estamos orando para o final desta crise. Lá em Filipenses, Paulo, no capítulo 2, versículo 9 e 11, ele fala só, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo está em cima de todo nome. Ele continua falando, ao nome de Jesus, que se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, é momento, amigos, é momento de dobrarmos o nosso joelho. É momento de nós buscarmos esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é Jesus Cristo. Há essa correria que nós estamos vendo para que as pessoas adquiram bens, mas está ainda poucas pessoas que estão se unindo em oração. Muito válido chegar a um determinado horário, as pessoas louvarem e cantar, mas Deus quer que você aprenda com Ele. Deus quer que você caminhe com Ele, não só no louvor, não só numa música, mas todos os momentos da sua vida. Nós estamos vivendo um momento em que parece que as pessoas, ao invés de buscar Cristo, ao invés de se contentar com a alegria de Cristo, as pessoas têm se tornado tristes. Encontramos pessoas tristes, estamos encontrando pessoas amargas. Estamos encontrando, está mostrando pessoas egoístas, pensando no eu vou comprar, e os que não têm condições. Não é isso que Deus quer, não, meus irmãos. Enquanto nós vivermos assim, Deus não vai atender a nossa oração, meus irmãos. É momento de se quebrantar,
É momento de buscar a presença de Deus. Paulo aprendeu esse segredo, porque Paulo tinha uma vida de busca incessante. Lá em Gálatas, capítulo 19 e 20, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, está assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, Jesus, meus amigos, Jesus, ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Paulo, ainda em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21 a 24, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está dizendo aqui aos Filipenses que o desejo dele é estar ali, frente a frente com Cristo, o desejo dele é sair dessa terra, mas por causa dos irmãos e amigos de Filipenses, ele ainda vai ficar nessa carne, ele precisa de ficar nessa carne. Ele sabia o que os irmãos estavam precisando. E lá também na segunda carta de Coríntios, Paulo, no capítulo 12, versículo 10, Paulo vem falar para nós que ele tem um espinho na carne e que foi colocado por Satanás. A gente não sabe qual é esse espinho na carne que Paulo tem. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi quando Paulo foi trasladado até o céu e que ele viu as maravilhas. E ele vem falando agora, né, que para que ele não se engrandecesse com essa revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo, ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a vencer. E eu quero perguntar a você, nesta manhã, em que você tem colocado a sua confiança? Quem você tem buscado nesse momento? Você tem buscado, você tem confiado mesmo em Deus? Ou você tem duvidado de Deus? Como que está a sua situação? Você está triste nesse momento? Você está abatido? Coloque a sua confiança em Deus. O segredo de Paulo em aprender era colocar a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Paulo, ele apenas não aprendeu a viver contente, mas ele aprendeu a viver, mas ele aprendeu a viver contente. O apóstolo Paulo, ele não estava rindo em meio à tempestade. Nós não devemos rir no meio da tempestade. Nós não podemos estar aqui fazendo festa no meio da tempestade. É claro,
o sofrimento, as tensões, ele incomoda a gente sim, nós somos humanos, nós somos incomodados, nós temos as nossa fraqueza. O que Paulo ele está dizendo aqui para nós, o que ele está dizendo é que é possível a gente se conservar na serenidade, no controle da situação, independente dos problemas que estamos enfrentando. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós podemos estar sendo controlados. Mas por quê? Porque Paulo confiava na providência de Deus. Paulo sabia e tinha convicção que Deus o amava. E é essa convicção, meus queridos, que nós devemos ter. Que Deus está no controle. Saber que Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para mim. Deus ele é soberano. É Ele que está sob controle absoluto de todas as coisas. Deus ele não quer que você sofra. Deus ele quer que as provas pelas quais nós passamos, nós possamos crescer. Meus irmãos e amigos, as circunstâncias da vida são permitidas por Deus e elas são inevitáveis. Mas para quê? Para que nós, através dessas provações, possamos aprender. Nós precisamos saber que em todos os meios desta crise, Deus está trabalhando. Deus sabe o final. O nosso Deus ainda ele continua, meus irmãos, presta atenção, transformando vales em mananciais. Nosso Deus transforma desertos em pomares. Nosso Deus transforma noites escuras em manhãs cheias de luz. Vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua generosa graça. Não importa o que você está passando, Deus está transformando a tua crise numa vitória. Creia e toma posse dessa herança. Fique tranquilo, fique dentro de casa, obedeça, que Deus está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, é sinal que está trabalhando, diz um louvor. E nós vimos que na Bíblia existem várias histórias de pessoas que eram homens fiéis, histórias lindas, e como que Deus usou os momentos de crise para exaltar essas pessoas. Nós lemos lá em Gênesis, a partir do versículo 37, a história de um menino, de um jovem, aproximadamente 17 anos, chamado José. José, ele foi um homem, né, que quando criança ele foi fiel aos seus pais, foi fiel aos seus superiores e fiel a Deus. Ele foi fiel até na adversidade e foi fiel também na prosperidade. E ele viu Deus transformando as suas tragédias em triunfo. José foi injustiçado pelo seu irmão, mas José compreendeu que eles estavam sendo apenas um instrumento da providência divina em sua vida. Meus irmãos, a crise é usada por Deus como um instrumento que Deus ele está providenciando algo divino para você. Lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5, José, quando se reconcilia com os irmãos, ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Lá em 45, ainda versículo 8 de Gênesis, fala assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Olha a sabedoria de José. Em Gênesis, ainda capítulo 50, versículo 20, José diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, preste atenção. O que José está falando? Foi Deus que fez isso tudo. No momento, a gente não pode nem entender, mas olha, Deus está falando aqui, olha, José estava que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas Deus pode estar usando esse momento para falar ao teu coração, para que você saia do vale seco do pecado e venha para a vida eterna em Jesus Cristo. José passou por várias situações de crise que a gente não vai falar, mas no final ele reconheceu que tudo o que ele passou foi para que muita gente fosse conservada em vida física, porque havia fome. E através da sabedoria, José soube administrar todo o celeiro do rei. Mas Jesus, nosso rei, ele é água viva para matar a sede. E ele é pão vivo para matar a fome, para que a gente possa ter vida, e vida em abundância, vida espiritual. Clame por esse Jesus, reconheça Jesus como Salvador. Há um plano perfeito traçado. Deus, ele está no controle. Deus está vendo o fim da história. Nós não estamos vendo o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas Deus, ele está vendo. Deus sabe o que vai acontecer. Deus, nesse momento, ele está tecendo os fios da história de acordo com o seu sábio propósito. Há um propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Os dramas da nossa vida, o drama mundial, eles não apanham Deus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus, meus irmãos. Deus é soberano, Deus tem o controle, Deus jamais vai desamparar os que confiam nele. Deus nos poupa dos problemas, não nos poupa do problema, mas ele caminha conosco no problema. Sinta Deus caminhando contigo agora. Larga esse medo, larga essa ansiedade, larga essa tristeza, larga esse desespero, coloque a sua confiança em Deus. Meus irmãos, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco, Ele está conosco. Quando passamos pelas ondas, quando passamos pelos rios, como passando pelo fogo, Deus está conosco. Quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, o quarto homem estava com ele. O quarto homem está conosco. Aleluia. Esse homem, que é o próprio Jesus Cristo, ele está conosco. Jesus, ele prometeu estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contentemente em toda a situação. É preciso, irmãos, neste momento, aprender a serenidade da situação, mesmo na situação em que estamos passando. Romanos capítulo 8, 28, o apóstolo Paulo, ele expressa essa providência de Deus em sua vida, essa providência de Deus em seu ministério, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Abraão chamou o nosso Deus Jeová Jirê, que significa o Senhor provê. O Senhor está provendo nesse momento cura para o povo.
O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, lembra: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta o segue, porque conhece a sua voz. Você é a ovelha do pastor Jesus? Você tem ouvido e conhecido a ovelha do pastor Jesus? Você tem obedecido à voz do Senhor Jesus? Nós só vamos obedecer à voz do Senhor Jesus quando nós aprendermos e conhecermos quem é esse nosso Salvador. E ainda no Evangelho de João, Jesus nos ensina sobre a história de uma videira. Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. João capítulo 5, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Meus irmãos, nós e amigos, nós não podemos passar por esta luta, nós não podemos vencer essa crise por nós mesmos. Nós precisamos buscar força nessa videira que é Jesus. Só essa força que vem da videira é que vai nos ajudar a vencer todas essas circunstâncias. Quando Deus permanece em nós através de Cristo, o poder dele nos fortalece. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na hora da humilhação ou da exaltação, na hora da fartura ou da fome, na hora da abundância ou da escassez. O plano de Deus é perfeito. Ele já nos destinou para a sua glória. Não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada, ou quão furioso seja o nosso inimigo que nos espreita. Nossa chegada é certa e nossa vitória é segura. As tragédias humanas não frustram os planos de Deus. Então nós aprendemos as lições que nós devemos estar preparados para as mudanças e circunstâncias na vida. Devemos estar preparados através de Jesus. Nós precisamos confiar em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estado. Espere, confie. A tempestade vai passar e o sol vai brilhar. Meus queridos, saiba que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida. E esta história ainda não acabou. Deus está escrevendo a tua história. Confia em Deus. Se você que está nos assistindo hoje, você ainda não tomou a sua decisão em Cristo. Se você que está nos assistindo hoje está afastado dos caminhos do Senhor, não importa. Deus, Ele quer buscar a ovelha perdida. Jesus quer te carregar no colo. Jesus quer curar as tuas feridas. Jesus quer enxugar as tuas lágrimas. Volte, porque o Pai está te esperando de braço aberto. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Ele está te esperando agora. Imagine a figura daquele pai na passagem do filho pródigo, que o filho vai embora, que todo dia aquele pai esperava aquele filho no portão. E para a alegria do pai, um dia quando ele olha de longe, ele vê aquele filho chegando, maltrapilho, fedorento, sujo, magro, destruído pelo pecado. E aquele pai, naquele amor, ele sai correndo ao encontro daquele filho e abraça e perdoa aquele filho. Deus está correndo ao teu encontro, Jesus está ao teu encontro. Venha, venha aos braços de Jesus, venha nesse momento. E você, que tem ouvido tantas coisas, tem ouvido a palavra de Deus, ou até mesmo por falta de tempo, você não tem ouvido, ou você ouviu e não deu tanta importância,
Mas hoje Deus falou no teu coração. Eu espero que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração agora. Meus irmãos, meu querido amigo, Jesus está te esperando. Jesus quer tratar de você. Jesus quer te perdoar. Jesus quer fazer você uma nova criatura. Jesus quer pegar esse vaso quebrado pela vida e Jesus quer fazer um vaso novo. Jesus tem uma nova vida, tem uma nova história para a tua vida. Não importa o grau que você se encontra, não importa o tipo de pecado que você já fez, o que importa é que agora você se arrependa desses pecados. Você agora, nesse momento, você vai falar com Deus: Senhor, eu me arrependo deste pecado. Você chore agora com Deus. E pela fé, você convide o Espírito Santo, convide a Jesus para entrar na sua vida, para fazer morada no seu coração. Faça isso. Convide Jesus para morar no seu coração. Fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Fala assim, repita comigo: eu me arrependo, Senhor, dos pecados. Eu me arrependo, Senhor, desta vida que eu estou levando. Senhor, eu sei que essa vida não vai me levar a nada. Senhor, nesse momento, eu quero te pedir perdão. Me perdoa, Senhor, pelas coisas erradas que eu tenho feito, que eu tenho cometido, que eu tenho falado. Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero um renovo de vida. Senhor, se for preciso, quebra o meu ser, faça de novo. Eu sei que vai ser dolorido, Senhor. Me dê forças para vencer esse pecado. Me dê força para vencer um vício. Me dê força para vencer, ó Pai, um adultério. Me dê força para vencer qualquer tipo de pecado. Senhor, agora pelo ato de fé, eu quero te receber como meu único e eterno Salvador da minha vida. Senhor, eu quero, Senhor, que Tu seja o meu Salvador. Eu não aguento mais viver nesta vida. Senhor, que eu possa falar como Paulo: aprendi a viver em qualquer situação alegre. O pecado tira a alegria, o pecado destrói a nossa vida, o pecado acaba com a gente. E se você quer ser uma pessoa nova, se você fez essa oração comigo, você pode botar embaixo seu telefone, ou o que você quiser, ou procure um amigo que você conheça de uma igreja, uma pessoa idônea, uma pessoa que conheça. A nossa igreja, a Igreja Batista Emanuel, fica ali no bairro Comari 2, na rua H, esquina com a rua S. Procura. No momento nós estamos atendendo solicitação dos nossos órgãos governamentais, mas assim nós vamos continuar com o nosso culto todo domingo, 9. Hoje te convido às 19 horas e eu estarei lá. Agora você que está afastado do caminho do Senhor, se você quer voltar para o caminho do Senhor esta manhã? Ah, pastor, eu estou pensando. Volte agora, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Você está preparado para a volta do Senhor? Volte para Jesus agora, não perca mais tempo. Eu já falei que 1 minuto longe de Jesus pode significar a vida eterna. Você pode ficar a vida toda longe de Deus. Meus irmãos, não existe afastado nem desagrejado. O que existe é longe da presença de Deus. A gente não pode ficar longe da presença de Deus. Eu estou falando isso, meus irmãos. Paulo, em meio aos sofrimentos, ele ficava na presença. Para morrer era lucro. Talvez você tenha se afastado por uma palavra que você ouviu na igreja. Talvez você tenha sido afastado porque Deus te abençoou e você ficou livre de uma enfermidade. Ou você conseguiu o que você queria e isso fez com que você afastasse da presença de Deus.
Volte hoje mesmo para Deus. Não brinque. Você quer voltar hoje para Jesus. Faça a mesma coisa que eu fiz. Procure uma igreja. Está fechado, mas procure nesse momento que nós estamos passando, procure um irmão que você conheça, já com bastante tempo de igreja, uma pessoa que você confie, uma pessoa que tenha testemunho de vida cristã. Procure, ligue para essa pessoa.